governo está tentando pressionar o Congresso a tratar de pautas que o governo considera prioritárias. Figuram lá no alto: isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês e, isso aí tem a ver com orçamento, tributação de títulos financeiros que hoje não são tributados ou não são tributados como o governo gostaria. A reportagem é de Luciana Amaral. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou o texto que amplia a faixa de isenção do imposto de renda para pessoas físicas. O projeto também segue a proposta do governo, que tramita na Câmara, sob a relatoria do ex-presidente da Casa, Arthur Lira. O que nós estamos querendo é demonstrar inequivocamente o apoio do Senado Federal à proposta do presidente da República, rechaçando qualquer tentativa da Câmara de desvirtuar o projeto. Logo depois da votação, o presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que vai levar o texto original ao plenário na semana que vem. E Lira veio a público para negar qualquer atraso na tramitação da proposta. O presidente Hugo tinha falado num prazo até o final do mês de setembro. Nós estamos dentro do nosso prazo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, aproveitou uma audiência na Comissão de Agricultura e Pecuária para pressionar os parlamentares a aprovarem a medida provisória que retira a isenção de títulos privados que financiam o agro e a construção civil. O projeto amplia a arrecadação federal em R$20 bilhões. Sem a medida, Haddad disse que o governo seria obrigado a cortar emendas parlamentares e também programas sociais. Porque hoje tem uma regra estabelecida que se eu tiver que cortar do orçamento, 25% é de emenda e 75% é de despesas discricionárias. Isso machuca. Em mais uma vitória para a base aliada, o Senado derrubou nessa quarta a PEC da blindagem, aprovada na Câmara na semana passada. A Comissão de Constituição e Justiça rejeitou o texto por unanimidade. E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já mandou arquivar a proposta. Essa PEC ela é imprestável, ela não tem como ser salva nem parcialmente. A questão toda que nós temos que fazer nesse tipo de situação é cada vez mais votar alinhado com aquilo que a população espera e alinhado com aquilo que a Constituição reza. O caso abriu uma nova disputa entre as casas do Congresso, que agora ameaça também o projeto da anistia. O relator do tema, Paulinho da Força, chegou a condicionar a aprovação da reforma do imposto de renda a revisão das penas impostas aos condenados pela trama golpista. Tá no mapa essa, como a Luciana acabou a reportagem dela contando para nós, é possível isso? Você vê isso como provável eventualmente, Caio? Uma troca, anistia por a PEC do imposto de renda? Não é PEC, desculpe, pela imposto de renda. Não, na verdade, William, o que eu vejo é que a Câmara dos Deputados vai tentar, a partir da semana que vem, já está tentando recuperar um pouco do imenso desgaste que ela teve de 2 semanas para cá, mais precisamente de 1 semana para cá, em que ela aprova a PEC da blindagem, ela aprova o requerimento de anistia. No dia seguinte de manhã, o Senado já rejeita a PEC da blindagem, vocalmente. No final de semana, a esquerda resgata a rua, depois de 10 anos, 12 anos, e ficou péssimo para a Câmara dos Deputados. Então, sobrou alguma tentativa de tentar pautar um projeto, pelo menos popular, um projeto que beneficia milhões de brasileiros. Está tentando um rebranding, né? Greenwashing, né? Como que se diz, né? Tentando de alguma maneira, porque vai fazer o quê? Está querendo trocar o Senado está querendo passar outra pintura, né? O Senado os senadores puseram os deputados no bolso, né? E está ruim. E a relação dos dois está ruim também, do Hugo Mota com o Davi Alcolumbre. Está péssima a situação para a Câmara. E aí eles vão tentar pautar, acho que já está pautado, inclusive, já está anunciado que vai ter essa votação, estimulada também pelo Senado, outro movimento do Senado, ou seja, a Câmara ela vai tentar, de alguma maneira, resgatar um pouco do que perdeu. Tá conseguindo o governo que quer? Por exemplo, nós citamos, inclusive, quando anunciei a reportagem da Luciana Amaral, títulos que até aqui eram tributados de outra maneira ou não eram tributados e que o ministro da Fazenda hoje considerou essenciais para o orçamento de 2026. Que levam?
William, está caminhando para sair, sim, alguma tributação. O Haddad lembrou hoje que foi o próprio setor bancário dos bancos, né, que chamou a atenção para algumas distorções, especialmente nas letras financeiras. Relacionadas ao agro, sobretudo. Relacionadas ao agro, ao setor imobiliário, da emissão, da distância do emissor para o próprio setor. O Haddad comprou essa briga e resolveu e pediu a tributação, né? Então, caminha para essa tributação ser mantida e liberar aqueles instrumentos financeiros, aqueles instrumentos de investimento que estão ligados diretamente aos setores, como os CRIs e os CRAs, por exemplo, que são certificados que não são emitidos pelos bancos, são emitidos pelas corretoras, enfim, pelas instituições que são ligadas aos setores. Então, vai ser muito difícil escapar dessa tributação, né? Eu acho que vai haver aí, para pegar a palavra da moda, uma dosiometria da quantidade... Pensei que você ia falar química. Não, quase. Do tamanho do imposto que vai ser cobrado. Essa discussão do imposto de renda, esse já era uma vitória dada ao governo, porque se o Congresso Nacional não correr para aprovar esse negócio, para começar a valer dia 1º de janeiro de 2026, o Congresso pode fechar a porta e ficar todo mundo lá dentro e nunca mais falar com a sociedade. Porque... Você está falando do imposto de renda, certo? Do imposto de renda, exato, né? Da questão do imposto de renda, porque assim, eles já ganharam a pecha, né? Já estão identificados como um grupo que quer ficar acima da lei, que quer virar uma casta protegida por eles mesmos, e aí agora então eles vão ser alguém que não só querem estar acima da lei, mas não querem beneficiar os mais pobres, que é o discurso do presidente Lula? Por isso que eu estava te perguntando, Caio, anteriormente. O relator de toda a tramitação da questão da anistia fez essa ligação, hoje novamente, entre anistia e imposto de renda. Isso daí, ele consegue manter nesses termos? Ou é o último extetor, a anistia vai cair como a blindagem caiu? Não, eu vejo muito o processo da anistia como ele vem em ondas, né? Agora ele está na baixa. A semana passada ele estava na alta. A semana que o Tarcísio foi para Brasília, ele estava na alta também. Então isso faz 15 dias. Ele depende muito, ele sofre muito impacto de variáveis que o Congresso não controla, por exemplo, julgamentos no Supremo Tribunal Federal e, por exemplo, sanções dos Estados Unidos. E rua. Né? Por que a anistia, o requerimento de urgência foi aprovado na quarta-feira, com 311 votos, e agora, se colocasse de novo, não passaria? Porque teve movimento de rua, contrário à anistia, junto com a PEC da blindagem, porque houve uma leitura de que foram ligados os dois pontos, porque tiveram mais sanções na segunda-feira contra autoridades brasileiras. Isso dificulta o trabalho de um acordo de anistia ou de dosimetria com o Supremo Tribunal Federal. Agora ele está na baixa. Agora, como ele já esteve na baixa em outras vezes, eu não diria que acabou, que ele está enterrado. A blindagem, então, sim. Por isso que eu vou insistir nesse ponto, Caio. O que houve naquele momento também foi, evidentemente, uma troca. Olha aqui, nós, determinadas forças de determinada parte da direita brasileira, damos a vocês, Câmara dos Deputados, a blindagem que vocês querem, vocês não dão a anistia que nós precisamos. Sim. Isso falhou catastroficamente. Isso falhou porque o Senado não entrou nesse acordo. Ok, catastroficamente. Sim. Para que lado, se é que existe, ocorre uma mudança de rumo? Não, em termos de proteção, foi enterrado hoje, né? Pelo Senado Federal. Blindagem, sim. Agora, em termos de anistia, eu ainda apostaria que algo pode vir a ser feito, não nos termos da anistia que os bolsonaristas defendem, isso a gente sempre falou aqui, que isso não passa, e se passar, o Senado freia. Se o Senado eventualmente topar, o Supremo derruba. É impossível. A construção política que o Temer, junto com o Paulinho, junto com o Supremo, estão construindo, é uma alternativa que eu acho que em algum momento, eu sinto que em algum momento isso voltará à pauta e poderá sim ser aprovado, a despeito da rejeição dos próprios bolsonaristas e do Partido dos Trabalhadores também, né? E aí você tira 100 de cada lado, já sendo contrários. Mas eu ainda apostaria que um PL da dosimetria
ele em algum momento ele vai voltar e ele vai voltar com alguma maneira, porque ele já entra direto na pauta. Mas não será nessa semana e talvez nem na próxima, porque já tem imposto de renda. O relato do Caio, Thaís, sugere que as pautas econômicas finalmente voltam a ocupar o centro do noticiário? A pauta econômica mais relevante é exatamente essa do imposto de renda. Tem a discussão da regulamentação da reforma tributária, que tem várias cascas de banana aí que o governo precisa estar atento e tal. Mas do ponto de vista do discurso político eleitoreiro, por exemplo, a aprovação da reforma tributária, na sua essência, ela já está pronta para o discurso político. Então, qualquer dificuldade que apareça ali no desenho da regulamentação, ela vai correr só pela beira da política. Agora, do imposto de renda, não. Do imposto de renda é importante. E hoje, o Haddad deixou muito claro que sem o dinheiro, sem essa arrecadação vinda dos títulos, né, de investimento, as contas não fecham nem esse ano. Então, ele está pedindo para aprovar, porque aí tem uma questão da medida provisória, né? Tem o projeto do imposto de renda que está nessa brigaiada agora, Senado e Câmara, mas tem a medida provisória que instituiu a cobrança do imposto sobre a LCI, LCA e os outros certificados, que precisa ser aprovada até o dia 8 de outubro, senão ela perde. E é para isso que o Haddad está cobrando. Ele está dizendo... E, ao mesmo tempo, se passa, ajuda a fechar as contas desse ano e ajuda mais ainda a fechar as contas do ano que vem. O que a gente pode ver daqui em diante, talvez, William, é esse debate de agenda econômica macro, que ajuda o governo a fechar a conta, que taxa a MP 1303... ele começar a perder força e entrar na agenda, que não deixa de não ser uma agenda econômica também, esses projetos relacionados à agenda que o Brasil vai discutir com os Estados Unidos. Você tem o projeto de lei, acho que é o 2780, que é a Política Nacional de Minerais Críticos, que é um projeto de 2024, que de alguma maneira o governo tem que tratar disso, e o Congresso. Você tem os projetos digitais relacionados a interesses de Big Techs, a medida provisória, acho que é a 1308, que é a dos data centers, né, que é algo de interesse direto. Você tem o projeto eu não digo de regulação de redes, mas tem a taxação de streamings, ou seja, pode começar a ter uma influência na agenda legislativa do Congresso, o andamento, né, se houver andamento das negociações entre o Brasil e os Estados Unidos. Mas a 301 está pegando justamente por aí. Sim, exatamente. Mas essas são pautas importantes, mas que não geram um embate muito político, né? Talvez a das Big Tech, sim. Mas as outras são avanços importantes de regulação, enfim, que teoricamente podem avançar mesmo. Mas o calor político mesmo do embate político fica mais nessas que vão efetivamente ajudar o presidente Lula no ano que vem.